Bom dia a todos. Se calhar dávamos início à nossa reunião, à nossa primeira reunião. Portanto, o meu nome é Ana Oliveira, sou do Partido Social Democrata e estou aqui na qualidade de coordenadora deste grupo de trabalho da Comissão de Saúde, onde a intenção é ouvir várias entidades que nos solicitam para esse efeito. É a primeira reunião, portanto, é um estreante, tanto para nós como para o Dr. Pedro Brás. Portanto, isto tem uma sequência em que tem 10 minutos de uma intervenção inicial, depois passamos a palavra aos senhores deputados, com rondas em que cada um de vós terá direito a 5 minutos, e no final terá a sua resposta final, a sua intervenção final, também de 10 minutos. Dr. Pedro, pode começar, por favor. Bem, Sra. Coordenadora Ana Oliveira. Pronto, agora sim. Muito obrigado, excelentíssima Coordenadora Ana Oliveira, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Chamo-me Pedro Brás, represento a Associação Nacional de Profissionais de Psicoterapia e é com satisfação que recebi o convite para estar presente nesta comissão e ter a oportunidade de expor as preocupações da nossa associação que representa os profissionais de psicoterapia em Portugal. A psicoterapia é uma intervenção terapêutica focada no tratamento das perturbações emocionais, utilizando técnicas baseadas na comunicação verbal entre o psicoterapeuta e o cliente. Este processo visa ajudar o indivíduo a compreender melhor os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, promovendo métodos mais saudáveis de gestão das suas dificuldades emocionais. Recentemente, a lei que regula os estatutos das ordens dos psicólogos introduziu alterações significativas que afetaram diretamente os psicoterapeutas não psicólogos, atribuindo exclusividade de várias áreas e atividades aos psicólogos, incluindo a prática da psicoterapia. Tal mudança parece contrariar o espírito da Lei Quadro nº 2 de 2013, que regula as ordens profissionais, e a Diretiva da União Europeia 2018/958, que preconiza a eliminação das restrições desnecessárias no acesso a atividades profissionais, garantindo que as atividades exclusivas sejam claramente definidas e justificadas por razões de interesse público. No ano passado, no processo legislativo, estas alterações foram aceleradas pelo recebimento dos fundos do PRR e as propostas das ordens foram aprovadas sem a devida consulta às partes interessadas. Com a nova legislação, a Ordem dos Psicólogos Portugueses ganhou controle exclusivo sobre atividades que até então eram partilhadas com outros profissionais, causando grande instabilidade entre os psicoterapeutas que dedicam as suas carreiras profissionais exclusivamente a esta prática. O legislador, tendo incorporado a psicoterapia como um ato próprio dos psicólogos, criou exceções para a entrada de não-psicólogos na profissão, mas com isso está a forçar a regulamentação da psicoterapia. A situação atual impõe sérias limitações à atividade profissional dos milhares de psicoterapeutas, psicólogos e não-psicólogos, gerando também um cenário onde a prática da psicoterapia pode ser questionada ou até criminalizada, como já ocorreu com denúncias da OPP por alegadas usurpações de funções. Apesar da pressão ilegítima sobre os psicoterapeutas não psicólogos, o bastonário da OPP reconhece que a psicoterapia não é nem tem de ser exclusiva dos psicólogos. Em 2017, quando de uma tentativa de definição dos atos dos psicólogos nesta mesma comissão, o bastonário da Ordem dos Psicólogos diz, e passo a citar, é a nossa interpretação de que a psicoterapia não é algo exclusivo dos psicólogos. Logo, não sendo algo exclusivo dos psicólogos, não há lugar a qualquer tipo de sancionamento de qualquer forma que seja, pelo facto de existirem outros profissionais não psicólogos a praticarem a atividade psicoterapêutica. Fim de citação. Nas normas transitórias dos novos estatutos da OPP, salvaguardou-se a atividade profissional de outros profissionais psicoterapêuticos durante 6 meses, até à regulação por lei. Por isso, a haver esta iniciativa parlamentar, gostaríamos de dar a nossa contribuição. Defendemos que a profissão não deve ser regulada por nenhuma entidade oficial, mas sim autorregulada por pares, como sempre tem sido feita. A psicoterapia deve continuar a ser uma atividade livre de regulamentação por causa da sua natureza científica e terapêutica. A formação em psicoterapia tem de ser ensinada entre pares,
dada a multiplicidade de modelos psicoterapêuticos e a necessidade de eles existirem numa evolução necessária à resposta sempre urgente à doença mental. Estamos a falar de uma terapia baseada numa conversa com o cliente. A psicoterapia produz resultados no indivíduo, principalmente na mudança da perspectiva sobre ele próprio e sobre o seu estado. É na relação individual com o terapeuta e nas circunstâncias de vida do cliente que se produzem os principais benefícios. Esta interação terapêutica é uma interação normal entre humanos. A diferença é que na psicoterapia o terapeuta tem a intenção de ajudar o seu cliente a superar as suas dificuldades emocionais, utilizando estratégias de comunicação que aprende como eficazes. Portanto, o benefício da psicoterapia existe, mas depende pouco do método ou modelo utilizado, e sim de outros fatores já muito estudados. Daniel Sousa, numa publicação da Ordem dos Psicólogos, A Prática Profissional da Psicoterapia, de 2019, afirma, e citando vários estudos, que os efeitos positivos verificados na melhoria dos pacientes que recorrem à psicoterapia só de 1 a 5% derivam das técnicas e dos modelos utilizados. 40% são fatores extraterapêuticos, 35% fatores comuns, 20% fatores pelo efeito terapeuta e 5% apenas pelas técnicas específicas. Regulando a psicoterapia, estar-se-ia necessariamente a regular uma conversa entre duas pessoas, o que seria impossível. O ato psicoterapêutico apenas se tem mostrado beneficente independentemente do método aplicado ou das estratégias terapêuticas. Regular a psicoterapia seria também definir quais são os modelos aceites. Esta situação reduziria a 3 ou 4 modelos um mercado que, segundo a doutora Isabel Leal, no livro Iniciação às Psicoterapias, diz que no ano 2000 estavam contabilizadas mais de 500 modelos psicoterapêuticos no mundo. Regular seria também oficializar e unificar a formação profissional. Esta situação alteraria todo o sistema de aprendizagem vigente ao longo dos anos. Em relação a este tema, cito a doutora Isabel Leal, reitora do ISPA, uma das universidades de psicologia de referência em Portugal. Citando: se é verdade que um conhecimento aprofundado de uma dada teoria e prática terapêutica é sempre desejável, convém não esquecer que as formações académicas não são formações psicoterapêuticas e que o conhecimento não substitui nem a experiência supervisionada nem o licenciamento por pares, que entre nós são asseguradas por sociedades científicas e não por escolas ou universidades. Continuando a citar, a prática da psicoterapia é uma prática profissional que exige, para lá de habilitações académicas, uma formação específica e profissionalizante, habitualmente formalizada e da responsabilidade de sociedades científicas, que são entre nós associações sem fins lucrativos, direcionadas exatamente no sentido da formação, investigação e divulgação de uma dada teoria e prática terapêutica. A atitude consensual e universalista em relação às práticas psicoterapêuticas é de um autocontrolo entre pares. Significa isto que a formação, avaliação, supervisão e controle do desempenho profissional dos psicoterapeutas afiliados numa dada sociedade científica é da responsabilidade dessa mesma sociedade. Continuando a citar, significa também que, diferentemente de outras profissões inscritas em códigos genéricos de deontologia ou ética comuns, certificados pelo Estado ou por entidades patrocinadoras, como sejam as ordens ou câmaras, a prática psicoterapêutica se restringe a círculos relativamente restritos de membros que comungam dessa filiação, com óbvias vantagens e inconvenientes. Vantagens, já que o controlo entre pares se inscreve numa atitude legítima e defensável que, atendendo às especificidades e exigências da atividade psicoterapêutica, ganha ainda mais pertinência pelo nível de profundidade a que estas questões teóricas e, sobretudo, técnicas devem ser equacionadas. Fim de citação. Algumas associações, representativas de alguns modelos psicoterapêuticos de Portugal, estão a fazer pressão para se criar uma profissão de psicoterapia regulada e independente da Ordem dos Psicólogos. Neste caso, estaríamos a criar uma ordem dos psicoterapeutas, que iria igualmente limitar a atividade e o desenvolvimento da psicoterapia. Seria um grupo de pessoas a querer controlar muitos outros grupos de pessoas com saberes e atuações terapêuticas diferentes. Regulando a psicoterapia, os profissionais deixariam de se intitular psicoterapeutas
mas poderiam-se chamar outra coisa qualquer, como terapeutas? É que regular a psicoterapia é necessariamente e apenas controlar o uso da denominação profissional, uma vez que o ato terapêutico é a comunicação verbal com o cliente. E a intenção de ajudar psicologicamente o outro é uma atividade básica do ser humano. Agradeço a atenção dispensada e a oportunidade de expor as preocupações da nossa associação. A regulamentação da psicoterapia deve ser cuidadosamente considerada, respeitando a diversidade das abordagens, a abordagem e a natureza intrinsecamente humana deste processo terapêutico. Acreditamos que a autorregulação entre pares é a melhor forma de garantir a qualidade e a eficácia da psicoterapia, sem restringir indevidamente o acesso a esta prática essencial. Apelamos ao diálogo contínuo e à inclusão de todas as partes interessadas na tomada de decisão, para que possamos assegurar um futuro equilibrado e justo para todos os profissionais de psicoterapia dedicados à saúde mental em Portugal. Muito obrigado pela atenção. Estou disponível. Muito obrigada, Dr. Pedro Brás. Cumpriu escrupulosamente os 10 minutos. Passaria agora a palavra aos senhores deputados e começaria pelo Partido Social Democrata, pela deputada Andreia Bernardo. Muito bom dia, Senhora Presidente, senhores deputados. Agradecer antes de mais ao Dr. Pedro Brás por hoje estar aqui presente e apresentar em seu nome, mas também da Associação, as vossas reivindicações, que para nós também é muito importante perceber o que é que vos vai na alma, mas acima de tudo, qual é que é a vossa opinião sobre esta situação. E dizer-vos também que, em nome do PSD, que a saúde mental é uma das áreas mais importantes e temos vindo a apresentar diversas propostas. Por isso, mais do que atuar muitas vezes no pós ou com a existência já do problema, a prevenção é às vezes tão mais ou mais importante. Daí que muitos dos assuntos que hoje também aqui trouxe, não só a nível dos profissionais, mas também do que realmente fazem, é sempre muito importante para o PSD. E questionava apenas se todo o processo que vocês têm feito a nível da vossa profissão, se já foram anteriormente ouvidos por outras instituições, se este é um processo que começou agora ou se é um processo já longo e se também já existe quase um anterior processo antes deste. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Alves, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queríamos naturalmente agradecer ao Dr. Pedro Brás a intervenção inicial e as notas que nos traz e os elementos que nos trouxe. E, de facto, a situação que temos pela frente é complexa e tornou-se mais urgente do que complexa, até diria. Com algum histórico, não perdendo muito tempo sobre este tema, mas, efetivamente, com o processo de revisão dos estatutos das ordens, a matéria passou a matéria, isto é, o Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, passou a incluir uma norma sobre atos próprios, o que também resulta, em parte, da transposição de diretivas. Assim, se por um lado o impulso é no sentido de retirar entraves ao acesso às profissões, por outro lado a existência de ato próprio delimita o campo, precisamente no sentido de dizer que atos é que são regulados e quais é que são objeto de intervenção ou não, e no decurso desse processo legislativo, que por força do PRR, como foi referido, teve um ritmo muito acelerado e que até em vários aspectos se revelou insuficiente para ter a qualidade que desejaríamos a nível do produto final, no decurso desse processo efetivamente fomos interpelados por várias associações representativas dos psicoterapeutas, que sublinharam o facto de, como se verifica, com a nova norma que define o ato próprio de psicólogo, ficariam de fora as atividades da psicoterapia. E, portanto, interpelados numa fase muito final do processo, diria, praticamente na reta final, na semana da aprovação das versões finais, foi possível introduzir na lei a disposição que, por um lado, determina que apenas 6 meses depois da entrada em vigor da lei se teria por finda a atividade, não é bem por fim da atividade psicoterapeuta, isto desta maneira é assustador, não, o ponto não é esse, ou seja, que seria necessário haver regulamentação da matéria no primeiro trimestre de 2024 e que depois, 6 meses depois da entrada em vigor, manter-se um regime transitório em que todas as pessoas que hoje desenvolvem a atividade psicoterapeuta poderiam continuar a fazê-lo. Ora,
estes calendários já são de urgência e de pressão, mais urgentes e de pressão se tornaram com o facto de a dissolução da Assembleia, o início de funções, a ausência de governo em funções e da Assembleia, até há pouco tempo, ter na prática impossibilidade que se desenvolvessem e se iniciassem os procedimentos para a aprovação da nova lei. E, portanto, como primeira nota, sublinhávamos apenas a nossa disponibilidade para, num primeiro momento de intervenção legislativa, refletir sobre, no imediato e com urgência, sobre uma prorrogação deste prazo. Porque esta questão parece-nos essencial para que se possa, com tempo e com rigor, fazer uma regulamentação para disciplinar o acesso à atividade de psicoterapeuta. Porque há muitos milhares de pessoas que desenvolvem esta atividade, não só as que o fazem profissionalmente, mas também aquelas que por elas são acompanhadas e que, se porventura cessasse esta possibilidade de um dia para o outro, ficariam sem o acompanhamento terapêutico que vêm recebendo, e isso, obviamente, seria um fator de preocupação. Dito isto, parece-nos que há várias questões que têm que ser levantadas e suscitadas a propósito da regulamentação, e aqui talvez discordemos um pouco face ao que deu nota, porque parece-nos que é precisamente porque científica e terapêutica que a atividade precisa de alguma regulação e de alguns mecanismos que permitam, no fundo, quer proteger quem é destinatário das práticas terapêuticas e, portanto, haver meios de proteção do utente, do cliente, digamos assim, como também de poder haver algum controle sobre que habilitações é que podem permitir o exercício da atividade. Sendo que, e era depois alguma das perguntas que deixaria, importante cruzar formação académica e depois a formação especializada para o desenvolvimento da atividade de psicoterapeuta. Portanto, em primeiro lugar, portanto, identificamos e elencamos aqui um conjunto de questões a discutir, não hoje, evidentemente, porque são detalhadas, mas que se prendem, em primeiro lugar, com a grande diversidade de percursos formativos que temos nas pessoas que se dedicam à psicoterapia e como é que se pode, eventualmente, uniformizar algum critério ordenador, e com isto conexa vem a questão da formação académica e da formação adicional, e depois, eventualmente, da intervenção ou não daqueles que estão habilitados para a prática dos atos de psicólogo neste processo formativo, que nos levanta a questão de saber se, pelo menos, algum registro ou alguma entidade de supervisão da atividade deve existir. Porque o perfil desta atividade, no plano, até usando as suas palavras de certa maneira, as questões de ser uma atividade científica e terapêutica, valem precisamente na maior parte das profissões na área da saúde, que por essa razão estão reguladas através da existência de uma associação pública profissional, vulgo de uma ordem. Vale para os médicos, vale para os médicos dentistas, vale para os psicoterapeutas, para os psicólogos, para os fisioterapeutas e por aí fora. E, portanto, encontrar aqui um equilíbrio entre mero registro ou mesmo capacidade de fiscalização, essa é importante. E, portanto, neste contexto de urgência, quase diria muita urgência, mas também de complexidade, deixava-lhe só 4 perguntas para início de conversa, porque eu acho que, idealmente, nos próximos meses, a Assembleia terá de se debruçar sobre isto e também perceber se o Governo também, ele próprio, não terá, enfim, não incitará iniciativas neste domínio, mas as perguntas seriam 3 ou 4. A primeira é se conseguem estimar, porque recebemos números muito variados, quantas são as pessoas que se dedicam à psicoterapia, em primeiro lugar, e em segundo, como subpergunta, quantas é que têm, qual dos perfis de formação, ou seja, à partida, se falamos daqueles que se dedicam à psicoterapia e não são psicólogos, portanto, quantos são, e normalmente se existem dados estatísticos quanto aos seus perfis formativos e quanto ao tipo de formação que tiveram. Depois, um pedido, se quiser, também útil para nós, que era se nos conseguem municiar com elementos de direito comparado sobre como é que outras ordens jurídicas, como é que outros países encararam este tema, seja através de uma ordem, seja através de uma associação profissional, seja por outra via, portanto, isso também nos seria útil. E, finalmente, e aqui mesmo, de facto, não aprofundei detalhadamente para a audiência de hoje, mas a questão foi-nos suscitada na altura por várias fontes em que o consenso em torno desta matéria ou seja, não há unanimidade em torno da matéria, portanto, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e a minha pergunta é esta, parece-nos que hoje tem uma posição distinta daquela que tinha em 2017. E, portanto, eu, obviamente, não lhe pergunto assim qual é a posição da Ordem, mas eu deixava só o pedido para que nos comentasse um pouco este facto de haver pelo menos 3 visões diferentes sobre o tema. A de um número significativo de profissionais na área da psicologia que entende que deve ser ato próprio de psicólogo e, no limite, também de psiquiatras, que também, obviamente, por outra via, porque o ato está regulado enquanto ato médico por outra via.
Quem entende que deve efetivamente a matéria ser regulamentada e ser objeto de uma disciplina jurídica mais detalhada, que não me parece ser exatamente aquilo que nos deu nota, e a posição mais, se quisermos, de autorregulação sem intervenção externa, que me parece ser a posição que a Associação Nacional dos Profissionais de Psicoterapia nos traz. Portanto, como digo, enfim, no escasso tempo que temos para a audiência de hoje, mais como início de conversa e até solicitando que se puderem enviar estes elementos depois por escrito, muito agradeceríamos, deixava estas notas e agradecia muito a situação e queria reiterar, estamos preocupados com o tema e, tanto quanto for possível, pelo menos uma solução urgente para prolongar o regime transitório, temos essa abertura. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Partido do Chega, com a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer a presença do Dr. Pedro Brás e agradecer também o facto de ele trazer estas preocupações à Comissão de Saúde. A saúde mental e a prevenção das doenças do foro mental é qualquer coisa que nos preocupa imenso, também pelo crescente dessas doenças e muito especificamente na adolescência. A prevenção é sem dúvida um ponto muito importante e que tem que ser reforçado. Dr. Pedro Brás, queria deixar aqui um modelo que está em vigor na Inglaterra e, sendo este modelo mais progressista no que diz respeito à profissão de psicoterapeuta, pelo facto de poderem aceder à formação de psicoterapia pessoas com diversas formações, não só na área da saúde, mas em qualquer outra área de formação, a qualidade da formação e a competência da prática é assegurada por critérios que envolvem as formações nos diferentes modelos de psicoterapia. Estes critérios são regulados pelas diferentes associações ou sociedades que representam e detêm essa patente. A minha questão é, este modelo poderá ser aplicado no nosso país? Defende um modelo idêntico a este que se está a praticar em Inglaterra? Depois, outra questão, as diferentes sociedades e associações que existem em Portugal de psicoterapia partilham um pensamento comum relativamente à preocupação que foi aqui apresentada, que é a regulamentação da psicoterapia no nosso país. Outra questão que eu não vi esclarecida, existe alguma formação necessária para se ser psicoterapeuta em Portugal? E se sim, quais é que são as entidades formadoras e certificadas para o poderem fazer? E depois, falou também relativamente aos psicólogos. Relativamente aos psicólogos, qual é a razão, no vosso entender, para a prática da psicoterapia não ficar restrita só aos psicólogos? Quais são as razões que apresenta essa classe? E em relação aos pacientes, haverá algum risco adjacente a esse facto? Depois, e finalmente, quais são as principais diferenças, quer a nível de formação, quer a nível prático, ou seja, da atividade junto dos pacientes, entre um psicoterapeuta e um psicólogo clínico? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, perante a representação dos partidos políticos hoje nesta audiência, voltaria a passar a palavra ao Dr. Pedro Brás para responder a algumas questões e fazer as suas considerações finais. Muito obrigado pelas perguntas, são muitas. As que não conseguir responder aqui, falta de tempo, da organização aqui das perguntas todas, depois remeterei à Comissão as respostas por escrito, porque são extremamente importantes todas elas. A responder aqui à doutora Andreia Bernardes, bom, este problema da psicoterapia era um problema antigo, porque a Ordem dos Psicólogos sempre tentou ficar com esta capacidade exclusiva,
mas enquanto isto não estava nos atos próprios, era apenas uma vontade deles, que não interferiria com a atividade profissional. Como eu expliquei, a Ordem dos Psicólogos todos os anos faz processos ou no Ministério Público, ou faz queixas por usurpação de funções, e não é por usurpações de pessoas que se fazem de psicólogos, de pessoas que atuam com a psicoterapia que não são psicólogos. Não é? Portanto, era esta a resistência que tínhamos até aqui. E vivíamos bem com ela, porque... Pronto. Agora, com os novos estatutos da Ordem dos Psicólogos, tornou-se urgente esta problemática, e como o Sr. Deputado Pedro Alves diz, e muito bem, temos agora um problema de 6 meses, que por interpretação da lei, se não houver nenhuma regulamentação, também se pode considerar que a lei diz, nesta norma transitória, que há um período de 6 meses, mas que o Parlamento tem que regular. Se não regular, o período de 6 meses ficaria suspenso. Enfim, pronto, também há esta interpretação. Mas estamos no âmbito das interpretações. Ou seja, provavelmente teremos que ir a tribunal defender-nos se a Ordem dos Psicólogos disser que não, já passou os 6 meses, portanto, vocês não podem estar a trabalhar. Mas aí são interpretações jurídicas portanto, era importantíssimo o Parlamento, de facto, trabalhar nestes 6 meses, não é? Acredito que esta discussão da regulamentação poderá ser longa, obviamente que não é nos 6 meses que já estão a esgotar-se, não é? Porque era 6 meses desde março, e por causa de todas estas questões Já são só 3. Pois, quer dizer, não, enfim. Portanto, há de facto este problema dos 6 meses. Qual é o grande problema deixa eu ver aqui, da psicoterapia, isto está respondendo a algumas perguntas, versus psicologia? É que a psicoterapia é uma forma de ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades emocionais, utilizando a comunicação verbal, e há muitas formas para o se fazer. Portanto, é muito difícil, e vamos ter este problema no futuro, de regular as formas de fazer. E depois respondendo a outras perguntas das suas deputadas, quer dizer, qual é a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta? Um psicólogo tem uma carreira formativa bem definida, bem detalhada, tem o seu percurso formativo e a sua ação profissional muito bem definida, em várias áreas. O psicoterapeuta não tem, não psicólogo, mas para ser psicoterapeuta não é necessário ter o mesmo conhecimento, porque não intervém como um psicólogo intervém na área da saúde e da psicologia. A psicoterapia são técnicas, são ferramentas. E como diz a doutora Isabel Leal, como eu citei, as universidades não dão nenhuma... não quero generalizar, mas as universidades não preparam os psicólogos para fazerem psicoterapia. E eu sei disso, que eu sou psicoterapeuta, dou formação em psicoterapia, dou formação a psicólogos de psicoterapia que trabalham comigo e nenhum deles sabe nenhuma das técnicas que eu ensino. Isto é verdade. E a própria Ordem reconhece. Porque a Ordem diz que tem uma especialidade de psicoterapia que aceita dar essa especialidade de psicoterapia a profissionais psicólogos que tirem formação de 4 anos em determinadas sociedades científicas. Ou seja, nenhum curso de psicologia, para agora, nenhum curso, o ISPA tem agora uma pós-graduação que eu acho que dá, mas nenhum curso de psicologia permite um novo psicólogo aceder à especialidade de psicoterapia na Ordem dos Psicólogos. Por isso, a psicoterapia é mesmo um ato, considerado até pela OPP, é mesmo um ato extra à atividade psicológica. Agora, claro, agora dizemos assim, então, mas os psicólogos são os maiores, a maior parte dos psicoterapeutas são psicólogos, certamente que sim. O psicólogo, por natureza, é alguém que gosta de intervir na saúde humana, na saúde psicológica das pessoas e tem esta vontade e a necessidade de aprender técnicas psicoterapêuticas diversas para trabalhar. Por isso, a maior parte dos psicoterapeutas, sim, são psicólogos. Mas não podemos excluir outros profissionais. Qual é a dificuldade da regulação? A dificuldade da regulação é que, o que é que se vai regular? Falávamos dos médicos, dos psicólogos também, das outras profissões das áreas de saúde. As outras profissões das áreas de saúde têm conhecimentos comuns. A fisioterapia tem manuais, tem práticas estudadas e são comuns. Ninguém pode inventar fisioterapias porque lhe apetece. Na psicoterapia não há nada em comum.
O modelo que eu aplico é muito diferente da psicanálise, e a psicanálise é super válida. A psicanálise é muito diferente da hipnose, é muito diferente das outras terapias comportamentais, quer dizer, são todos muito diferentes. A minha preocupação é, quem é que vai regular a minha prática se ninguém a conhece? E este é que é um problema que nós vamos regular como? Como dizia a senhora deputada, no modelo britânico, que eu não conheço, a regulação é feita pelas próprias sociedades. Pronto, é aquilo que eu defendo também, ou seja, as sociedades que estudam, que desenvolvem determinada prática científica, que regulem os seus profissionais. Em parte é hoje que se faz. Agora, é claro, em Portugal não há a obrigação de nenhum psicoterapeuta estar associado a nenhuma sociedade científica, mas, enfim, mas como a prática psicoterapêutica exige muita formação, extensa formação, as pessoas juntam-se em sociedades, claro, em escolas de formação profissional. Portanto, não sei se tem que haver regulação da psicoterapia. Nunca houve e está tudo bem. Não há história de maleficência dos atos psicoterapêuticos. Não há. O que pode haver, eventualmente, é uma má prática de uma pessoa, mas que pode ter uma atitude até criminal. Mas isso são pessoas, isso não é a prática da psicoterapia. Não é? A prática da psicoterapia, como eu falei, é uma prática de comunicação verbal. Conversamos. Como é que querem regular aquilo que eu falo para as pessoas? Eu, se falar meia hora com qualquer pessoa, eu tiro-lhe todas as fobias que ela tenha. Mas é só falar. São técnicas de conversa que eu tenho. Que qualquer um dos senhores pode ter. Eu posso vos ensinar a tirar a fobia aos vossos filhos. Mas ensino-vos em 5 minutos. E vocês fazem aos vossos filhos aquilo que eu vos digo para fazerem e eles ficam sem fobias. É psicoterapia isso. Como é que vocês vão regular? Ou quem é que me vai regular a mim? Ou eu vou regular, eu, Pedro Brás, vou regular alguém da psicanálise. Eu não gosto da psicanálise. Percebem? Como é que eu vou regular? Eu não conheço a psicanálise, não sei nada daquilo. Portanto, é muito difícil. E depois, seria regular o uso do nome. Foi o nome da nomenclatura da profissão. A partir do momento, se houvesse uma regulação, não se podia utilizar o nome de psicoterapeuta. Pronto, seríamos terapeutas. Em França foi regulado o nome da psicoterapia. Agora são psicoanalistas. Pronto, mudaram o nome. No Luxemburgo houve uma regulação em que há uma comissão entre o Ministério da Saúde, a Ordem dos Psicólogos e a Ordem dos Médicos, no Luxemburgo. A única vantagem daquilo é que a psicoterapia começou a ser comparticipada pelo Estado e, enfim, pronto, é a vantagem dessa regulamentação. Conclusão, que problemas é que eles tiveram no Luxemburgo? É que a formação não era oficial. Para se regular, para se ir para tribunal sobre a prática de um profissional, ele tem que ter a formação oficial. A formação oficial dá-se nas universidades, mas as universidades não sabem fazer psicoterapia. E o curso de psicoterapia normalmente são 4 anos, mas de prática. Onde é que as universidades dão as práticas? Conclusão, no Luxemburgo regularam, obrigaram as universidades, a fazer formação de psicoterapia, mas só escolheram 3 modelos. Pronto, as universidades dão 3 modelos e psicoterapeutas são pessoas que trabalham naqueles 3 modelos. E eles ali têm um sistema sério. Pronto, são 3 modelos, os profissionais têm protocolos muito bem definidos de atuação, pelas ordens dos psicólogos, dos médicos e do Ministério da Saúde deles. Mas quer dizer... E depois põe-se outra dúvida. Então, se eu tirar fobias a alguém num regime controlado, eu posso estar a usurpar funções? Tirar uma fobia, falar com alguém para o ajudar a superar uma depressão? Bom, são estes todos os problemas. Lamentavelmente não tive tempo para responder a tudo, mas responderei por escrito a todas as perguntas que colocaram, que são muito, muito importantes para nós também. Muito obrigado. Dr. Pedro Brás, obrigada por estes esclarecimentos. Dou por terminada a audiência de hoje. Mais uma vez agradecer a sua presença. Parece-me que é um assunto que vai ser desenvolvido agora nos próximos tempos, portanto, certamente iremos estar novamente juntos. Agradeço mais uma vez e um bom dia a todos. Dou por terminada a sessão.